mais um episódio do Le Scala Talk. Eu sou Alessandra Azevedo, economista e consultora de imagem. Se você quer investir na sua imagem com consciência financeira, me segue lá no Instagram. Aqui na tela está aparecendo um QR Code que vai levar você direto para lá. E hoje eu estou com um episódio muito especial. Trago uma dupla que vocês vão ter que assistir até o final. Eu estou falando dela, Graziele Barros, fisioterapeuta especializada em tratamento de lipedema, atuou durante 12 anos como técnica de enfermagem e é certificada em pós-operatório de lipedema pelo Instituto Lipedema Brasil. E também estou aqui com a doutora Vanessa Magalhães, proprietária da Clínica de Estética Avançada Vanessa Magalhães, especialista em lipo sem corte de alta definição. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por terem aceito o convite. E aí, eu já começo perguntando para vocês, vou começar com a Vanessa. Como é que você chegou até aqui, Vanessa? Assim, eu sei que deve ter muita história para contar, mas, assim, por que esse trabalho especificamente? Como que você foi levada até aí? Imagino que a montagem da clínica também tiveram vários desafios aí nesse percurso, mas a gente vai falar sobre isso depois. Mas me conta, assim, como é que você chegou até essa sua profissão de hoje? Olá, eu comecei na área da estética já tem 11 anos e, assim, meu foco sempre foi corporal, que eu gostava muito de trabalhar com redução de gordura, né? Então, assim, você vê nos olhos das clientes que, teve aquela redução de 20 centímetros, né? Só que na estética vai evoluindo, né? E, então, eu cheguei até o momento de eu entrar com alta performance, que é aquelas pessoas que malham muito e não conseguem definir o abdômen. Então, querem um abdômen trincado, desenhado. Então, eu foquei mais nessa área. Eu foco tanto na área que é para reduzir, até a gente chegar na definição. Uhum. E aí a gente também está falando com a Grazi aqui, que tem a ver também com essa questão da satisfação, né, da pessoa, com a sua própria imagem, né? Eu sou consultora de imagem, a gente também lida muito com isso através do vestir. Mas e você, Grazi? Você atuou, né, na área de enfermagem durante muito tempo. E aí, como é que você chegou hoje aonde você está, essa especialização em lipedema? Sim, obrigada pelo convite. Eu atuei há 12 anos como técnica de enfermagem em centro cirúrgico, sempre foi em centro cirúrgico. Decidi fazer a faculdade de fisioterapia e, mesmo depois de formada, eu ainda continuei atuando por mais 3 anos como técnica de enfermagem e resolvi largar mesmo, pedir a demissão da área de enfermagem para realmente começar a atuar na minha área de fisioterapia. Né? Eu atuo mais na área voltada para a estética, né? Com drenagem linfática, e acabei me envolvendo com esse mundo, né, do lipedema. Atendia muita paciente com lipedema e resolvi me aprimorar mais, né, me aprofundar mais nesse assunto, e fiz a formação do Instituto Lipedema e atuo com o conservador e o pós-operatório de lipedema. Ah, legal. Então, é isso que eu queria explorar um pouco mais com vocês, assim. Se vocês pudessem lembrar, por exemplo, de uma história de alguém que marcou vocês, assim, alguém que vocês atenderam e exatamente teve esse reflexo, né, interno na pessoa, na autoimagem dela, como ela se enxerga, até a forma como ela se relaciona com a vida, né, muitas vezes. Que a parte estética, tanto uma ou outra tratam, né, eu acho que mexe muito com isso. Vanessa, você lembra de algum caso assim que te marcou? Então, a maioria dos meus tratamentos eu consigo resultados já com uma sessão. E eu lembro da paciente que, assim, ela estava com um grande percentual de gordura e ela não acreditava que ela poderia reduzir tanto com apenas uma sessão. Então, assim, eu faço o procedimento e vou acompanhando através de foto. Ela tem que ir enviando foto para o acompanhamento. Aí ela enviou, quando eu botei a comparação que ela viu, ela falou, eu não acredito que eu estou desse jeito. Olha, quando ela veio para o retorno pessoalmente, ela me abraçou tanto, me agradeceu, ela falou, nossa, você é maravilhosa, eu amo você. E assim, eu recebo muitos feedback das pacientes quando elas verem o resultado do depois, porque elas acham que não são capazes.
E, assim, isso acaba fazendo elas ter um outro estilo de vida, reduzir a bebida alcoólica, que elas amam. Então, elas fazem elas se enxergarem de outra forma. Aí elas colocam um biquíni, se sente outra mulher. Então, assim, isso para mim é muito gratificante. Não, eu fiz essa pergunta por isso mesmo. É porque muitas vezes tudo que diz respeito ao externo, e eu vivo isso na minha profissão, é tido como algo, é superficial e tal. Mas, assim, é impressionante, principalmente no universo feminino. Acho que o masculino até está mudando, mas no universo feminino, quanto a autoimagem impacta. E você está falando essa questão das fotos, né, do acompanhamento por fotos, que eu vou deixar a Grazi falar, eu acho que também se aplica ao seu caso. Eu estava conversando com uma amiga minha que trata bariátricos, né, operados e tal, e ela falou que muitas vezes é pela foto que eles conseguem perceber as mudanças. Isso. E porque demora muito, psicologicamente falando, se eu não me engano, para a pessoa perceber a mudança no espelho, por causa de uma questão de autoimagem que ela tem. Exatamente. Então, é curiosa essa sua história da foto. Exatamente pela foto, ela teve aquele impacto e conseguiu se enxergar. Isso. E você, Grazi, como você lembra de um caso assim que te marcou nesse sentido? Assim, eu tenho alguns casos, né? Porque o lipedema afeta muito a autoestima, né, da paciente. Mas eu tenho uma paciente que a gente faz o conservador. A história dela, vou contar brevemente. Ela, né, sempre esse caso de perna maior, não perco peso na perna, eu percebi isso desde criança, desde a adolescência. E o dela realmente, ela era desde criança, ela me mostrou foto. Sempre falo, só você emagrecer, emagrece, faz exercício, que melhora. Mas ela já estava magra, bem magra, da cintura para cima, mas as pernas não modificavam. Então, já que todos os médicos estão falando que eu não tenho nada, então não tenho nada. Então, o lipedema dela progrediu bastante. Ela está no estágio 3. São quantos no máximo? São 4 estágios. Nossa, né? Ela está no 3. Isso. E ela está no 3, já é um indicativo de cirurgia, né? Então, ela me encontrou, né? Eu falei que realmente, né, dei o diagnóstico para ela. Ela iniciou com tratamento conservador, com muitas dores. E ela não tinha tanta previsão de fazer cirurgia, né? Mas eu vou fazer o tratamento conservador e, em algum momento, se eu quiser, eu opero. Então, a gente fazendo todo o tratamento conservador, que não é só comigo, né? É um tratamento multidisciplinar, ela é muito regrada, faz tudo bem certinho. E, muitas vezes, ela vinha tratar comigo de Uber, e ela pensava assim, eu vou... Porque muitas dores na perna, né? Por mais que ela mora um pouco perto de onde eu atendo, ela não conseguia vir caminhando. Então, ela vinha de Uber. E ela pensava assim, caramba, ou eu vou de Uber ou eu vou de metrô. Mas, quando ela saía do meu atendimento, ela falava assim, Grazi, meu Deus, outra perna. E uma coisa que ela me falou, que isso me tocou bastante, ela falou, Grazi, você me deu a vida. Você está me dando a vida, eu estou conseguindo andar melhor. E eu atendo perto da praia. Ela falou, eu vou até na praia. Eu vim pronta para ir à praia, mas eu estava com muitas dores. Eu acho que eu não ia conseguir ir. E eu vou para a praia e ainda vou para casa andando. Que eu achei que eu não ia conseguir. E a gente já está há algum tempo fazendo o tratamento conservador. E ela foi a primeira consulta, na metade do tratamento. Ela foi na consulta com cirurgião. E ela ainda não estava tão desinflamada, né? Porque a gente ainda estava na metade do tratamento. Ao fim do tratamento, por coincidência, era a próxima consulta com o cirurgião. E o cirurgião falou, você está totalmente desinflamada. Você está pronta para operar. Se você quiser operar agora, a gente pode operar. E ela ficou muito feliz. E, em questão do antes e depois, eu também gosto de tirar foto para mostrar. Apesar que elas relatam muito, que melhora muito. Nossa, eu não conseguia agachar para amarrar o tênis. E eu estava na academia, eu agachei e não doeu.
Aí fala, caramba, tá Elas sentem tendo um fisicamente, resultado. né, primeiro. Isso. E essa questão também, e essa paciente, eu falava para ela que ela está melhorando, está desinflamando, e teve a confirmação do cirurgião, e ela falou também, nossa, meu marido também fala que eu estou diferente. Então, isso é muito legal. Tem muitos relatos das pacientes que operam, começam a usar shorts, e elas ficam me mostrando, Grazi, olha aqui, ó, só vou comprar short agora, porque não usava, né? Exatamente. E é muito gratificante isso. Isso é muito maravilhoso. Eu sei que vocês estão falando porque eu também vivo algumas situações assim. E é interessante, né? Porque depois que elas passam tanto pela Vanessa quanto por você, elas têm a sensação com a roupa, que é algo que eu vejo também muito. Como é que muda quando você mostra para a pessoa que ela pode usar melhor o que ela tem, ou, nossa, nunca me vi assim, e por aí vai, né? Então, é maravilhoso mesmo quando a gente consegue mexer além, né? É muito, muito mais profundo. Então, agora chegou aquela parte, né, de contar como é que foi a trajetória, o que vocês enfrentaram, assim, um desafio significativo, assim, ou aquele momento que você falou, acho que eu vou desistir, ou então talvez tenha sido seu quando você largou a CLT e resolveu apostar no que você sentia que, né, estava te movendo naquele momento. E aí, Vanessa? Eu sei que tem uma história que você precisou se reinventar, não tem uma história assim? Tive, então. Passei assim por muita coisa. Comecei, na verdade, quando eu comecei, né, eu abri uma empresa que tinha estética, salão. Nunca me imaginei me ver na área da estética, né? Eu abri o meu próprio negócio, eu era só a patroa, a chefe. Mas depois que eu fui tendo conhecimento, né, de tudo, pessoalmente, eu comecei a gostar, me apaixonar. Aí eu entrei para essa área, né? Estudei, fui cada vez me atualizando mais, fui crescendo, cresci bastante, tinha uma equipe. Mas nesse período aí eu engravidei. Então, assim, depois que a gente engravida, a gente dá né? A gente dá uma segurada. Aí eu comecei a ter muitas decepções mesmo. Aí eu fui vendo que não dava para continuar a permanecer com uma equipe. Eu, por várias vezes, não foi uma nem duas, foi várias vezes, eu tentei desistir. Cheguei a anunciar, passo ponto. Então, assim, só que era uma trajetória. Eu tinha ali uma empresa que era bem conhecida. Quantos anos você estava? Eu comecei em 2013. Então, quando foi em 2018, eu comecei a ter essas decepções. Aí, quando foi em 2019, eu decidi, eu falei, não dá mais, porque aquela empresa, não dava mais para suportar aquela empresa. Ela já tinha sido literalmente queimada, eu já estava praticamente no fundo do poço. Eu tentei desistir, só que eu falava assim, eu não cheguei até aqui à toa, né? Deus, ele tem coisas grandes, melhores para mim. E eu falei, foi quando eu comecei a faculdade de biomedicina, aí tranquei, minha filha era pequenininha, não tinha nem 1 ano, eu tranquei. Aí depois eu retornei, mas aí eu fiz pós em injetáveis, mas mesmo assim eu permaneci fazendo biomedicina. E foi quando eu resolvi, falei, aquela empresa ali para mim morreu. Aí eu tive que me reinventar, foi quando eu falei, agora é o meu nome, a empresa vai levar o meu nome. Então, esse nome ninguém pode queimar. É o meu nome, né? Então, eu falei, eu vou trabalhar sozinha. Porque, assim, pelo menos... Assim, lógico que com uma equipe a gente tem um crescimento maior. Mas eu falei, eu prefiro ter uma saúde mental, né? Ter tranquilidade, viver bem, bem melhor do que eu ficar tendo vários estresses, várias preocupações. Então, assim, hoje eu sigo sozinha e estou muito bem, porque eu estou sempre em busca do meu crescimento. Então, eu visto a camisa da minha empresa. Se você entra no meu consultório, eu quero entregar o meu melhor, porque eu sei que ali é o meu nome, eu batalhei para chegar até aqui, então eu vou te entregar o meu melhor. Então, hoje eu trabalho sozinha e eu não me arrependo disso. Aliás, o espaço dela é lindo, hein? Entrem no Instagram, porque eu entrei, tá lindo, parabéns. Obrigada. E você, Grazi? Eu gosto muito da área da saúde, né? Eu não me vejo em outra área. Eu sempre atuei como técnica de enfermagem durante 12 anos, sempre em centro cirúrgico. Trabalhei na pandemia,
e fiz a faculdade de fisioterapia, que eu queria continuar na área da saúde. Eu me identifico bastante com esse cuidado, né, com o outro, né, o cuidar. Sim. E me formei. Até então, eu não sabia que a fisioterapia podia atuar nessa área da estética. Descobri na faculdade e eu falei, é essa área que eu quero. Me formei em 2020, mas continuei trabalhando como técnica de enfermagem. No fim de 2020, fiz uma formação de um método de drenagem linfática, que é o método Renata França. Foi onde eu comecei a trabalhar mais nessa área de drenagem. Não atendia tantos pacientes, atendia um ou outro, né? Porque eu também trabalhava, tinha os plantões, então tinha que conciliar. E eu fiquei nessa durante 3 anos. Aí eu entrava de férias no hospital e eu falava assim, não vou voltar, vou pedir demissão. Mas voltava, né? Que eu tinha um medo, e se eu não conseguir? Né? Porque, querendo ou não, era uma segurança, né? Fiquei 3 anos nesse dilema ainda. Até que, em 2023, eu falei, não. Entrei de férias e falei, é agora. Não vou voltar e seja o que Deus quiser. Foi literalmente isso. Eu não tinha pacientes, atendia um ou outro que me indicava e falei, não, vamos, é agora. Pedi demissão. Fiquei 2 meses sem nada, sem pacientes, né? Tive a ajuda da minha mãe. Eu também me planejei, como eu sabia que eu ia pedir a demissão, eu também me planejei. E, então, eu atendia domiciliar, né? Eu levava a maca, atendia domiciliar, e eu também não queria mais atender domiciliar. Eu queria um espaço físico, um espaço fixo. E eu encontrei esse espaço, que, por coincidência, a dona do espaço, eu já fiz um curso com ela, de pós-operatório e aplicação de taping. Nós fizemos a formação juntas. Eu comecei a atender lá, sem paciente também, assim, do zero. Comecei fazendo meus videozinhos, meu marketing, né? E foi chegando paciente, até que uma paciente me procurou, comecei a atender ela somente com drenagem, né? E ela estava com 3 meses do diagnóstico de lipedema. E eu atendendo ela, e ela iria operar. E ela falou, Grazi, quero que você faça o meu pós-operatório. Eu tinha experiência já em pós-operatório, né? Eu falei, ok, faço. Saiu tudo bem, perfeitamente bem. Ela é minha paciente até hoje, de drenagem linfática. Então, ela começou a me indicar para as outras meninas, com lipedema ou não. Então, começou a vir bastante gente, e uma indicando para outra. Pelo Instagram também aparece bastante, pelo Google também, as pacientes falam que me encontram. Então, foi assim, boca a boca, me indicando, e eu fui crescendo bastante. Depois que eu comecei a trabalhar nesse local, cresci bastante, que eu falo que eu ainda não tenho meu espaço próprio, é uma meta minha, né, ter meu próprio consultório, mas eu ainda não tenho consultório, mas eu já preciso de uma secretária, porque é bastante paciente, eu não consigo responder todo mundo, porque eu faço tudo sozinha, né? Eu ainda estou engateando, né? Comparado a ela, eu ainda estou engateando. Mas você já está com um problema bom, já está precisando de alguém para ajudar na agenda, né? Já está ótimo. Sim, e tem semanas assim que eu só consigo agendar para 1, 2 semanas, tanto o conservador, quanto o pós-operatório, quanto o método Renata França. Então, está sendo bem legal. Que bom. Teve aquele momento da tomada de decisão, acho que para vocês que foi duas, primordial. Né? Assim, é nítido que teve aquele momento que ou é agora, ou eu viro aqui, ou vocês não iam estar aqui hoje. Isso, né? E tem que se movimentar, né? Se a gente quer passar para o próximo nível, a gente tem que dar o primeiro passo. E o medo sempre vai ter, né? Eu Isso. trabalhei 22 anos em CLT, para vocês terem ideia. Então, assim, imagina você falar, não, agora... E como economista, então imagina eu mudar de área completamente também. Então, eu sei o que vocês estão falando. Tem aquele momento que dá medo, a gente não sabe se vai dar certo, mas
também tem uma coisa, tem algo interno que te chama, Sim. assim. Eu não sei se vocês... Isso, Sim, sim. Provavelmente vocês sentem isso, assim. Então, eu até hoje eu sinto muito, assim. É o que eu tenho que fazer. Então, acho que isso também é uma forma da gente ser impulsionada por algo que a gente não consegue explicar às pessoas à nossa volta. Mas tem certeza? Não sei, eu não consigo fazer outra coisa. Isso mesmo. O que eu posso fazer se eu não consigo fazer outra verdade. coisa, né? Então, e aí eu queria saber de vocês, se nessa trajetória de vocês até aqui tem alguém que foi, assim, muito importante nesses momentos, ou hoje em dia, aquela pessoa ou que ajudou, que falou uma palavra, ou que sempre estimulou, que vocês sempre lembram assim, nossa, aquela pessoa, porque, por exemplo, eu tenho algumas que eu falo, nossa, uma conversa com aquela pessoa me deu um insight que hoje tem muito a ver com o meu posicionamento. Entende? Então, assim, eu queria saber de vocês, se vocês têm alguém, assim, que fez essa diferença nesse caminho. Pode ser também um professor, alguém... Diferença, assim, é sempre bom a gente ter uma palavra amiga, né? Pelo menos eu luto pelo meu crescimento por conta da minha família, né? A minha mãe, ela me dá muita força, o meu marido também me ajuda muito. Assim, eu quero ser um espelho para minha filha, né? Tanto que ela faz vários vídeos, não sei se você olhou lá no meu feed, ela tem uns videozinhos dela, tem uns videozinhos dela. E assim, mas eu tenho uma amiga que ela era minha paciente, se tornou uma amiga. Então, assim, a gente conversa muito. E eu falo uma coisa com ela no WhatsApp, ela vai lá e fala, vai, amiga, você consegue. Não, esse é teu momento. Vai lá e Deus já escreveu. Então, assim, é uma pessoa que se tornou muito especial para mim, porque não é aquela pessoa que ela pode estar no momento ruim dela, mas ela nunca me dá uma palavra contrária, né? E ela sempre me levanta. Então, assim, ela é muito, muito especial, que ela... Assim, além da minha família, ela é uma pessoa que me dá muita força. Sim, essas pessoas fazem a diferença. É o que eu estou falando, assim, às vezes é uma palavrinha. Às vezes naquele nosso momento de dúvida, né? Isso. Eu não sei e tal. Ou então você está meio perdida por alguma coisa, algum posicionamento, algum caminho que você trilhou, que você se perdeu ali. Aconteceu muito isso comigo. Eu não sei exatamente para onde eu estou indo, eu estava muito perdida, quase desistindo. E aí eu tive algumas pessoas que me falaram coisas que me deram assim um clique que hoje eu posso te dizer que tem muito a ver com eu estar aqui hoje, por exemplo. Eu trabalhei muitos anos, a minha clínica sempre foi na Duque de Caxias. Eu sempre tive eu falava, não, eu tenho aquele propósito de ter minha clínica na Barra. Eu lembro que eu falei para ela, cara, amiga, você lembra que a gente foi uns anos atrás, não sei se foi antes da pandemia ou na pandemia, a gente foi ver num condomínio uma sala. Eu gostei, mas não tocou no meu coração. Mas ela falava, amiga, mas você vai conseguir. Aí passou, eu aluguei minha clínica, o meu consultório, né? Eu montei agora em novembro de 2024. E eu lembro que quando eu mandei para ela, ela falou assim, nossa, amiga, é a sua cara, vai ficar lindo, perfeito. Eu falei para você que você ia conseguir. Então, assim, sempre que ela pode, ela vem, ela passa o dia comigo. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por uma pessoa ser tão especial e por passar por mesmo momentos difíceis, ela está ali sempre te dando força. Sim, sim. E você? Eu tenho bastante pessoas, né, que me incentivam, além da minha mãe, minha madrinha, amigas, amigos. Mas eu tenho uma profissional, uma fisioterapeuta, atende com lipedema, ela é de São Paulo. E mesmo ela ainda... Hoje em dia, a gente já se conheceu pessoalmente, né? Mas mesmo ela não me conhecendo, ela me dava muita força para continuar, porque no início, assim, a gente fica inseguro, né? Quando a gente começa a trabalhar com alguma coisa, né? A gente fica inseguro. Será que a gente vai conseguir? Será que é esse caminho certo? E ela sempre me orientava bastante, me ajudava, me dava muita dica, me respondia assim no WhatsApp imediatamente. Eu até botava assim, porque ela atende também, né? Eu falava assim, não precisa responder com urgência, só para ela não ficar preocupada. Mas ela não pode, na mesma hora ela me respondia e ela me incentivava muito com isso. Eu falava assim, será que eu vou? Será que eu atendo essa paciente? Não vai, você vai conseguir. Vai, ai de você se você não for. Quem vai Ainda atender briga, ela? né? Quem vai atender ela aí no Rio? Não, vai. E eu falo assim, ela sabe disso. Eu falo com ela que ela é meu anjo lá em São Paulo.
E eu também falo para ela assim, ela acredita mais em mim do que eu mesma. Porque ela fala assim, não vai, você vai conseguir. E realmente, todas essas vezes que eu tive dúvida, eu consegui. Tive resultados bons, satisfatórios, meus pacientes ficaram muito bem. E eu agradeço muito a ela por acreditar em mim, né? Por me incentivar. Ela, como uma profissional já muito experiente na área, né? Me ajudar e acreditar, né? Em mim. E me indicar também, ela me indica. Então, isso é uma prova que eu estou indo pelo caminho certo, Sim. meu trabalho é bom, né? Porque ela tem tanta experiência e é essa profissional de São Paulo. É muito bom ouvir isso, né? Gente, a gente está indo para o próximo bloco, mas fica aí que vocês já viram que tem história. E aproveita, curte aqui, já se inscreve no canal, porque essa temporada está incrível. Então, daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre elas. Agora a gente vai falar sobre vida pessoal, a gente vai conhecer mais um pouquinho da Grazi e da Vanessa. Você é empreendedora, empreendedor, que está aqui nesse episódio, estamos na metade mais ou menos desse programa. Ficou com uma leve curiosidade ou ficou com a intenção de gravar o seu podcast, o seu programa de entrevista? Eu me chamo Rossini Fernandes, sou fundador da Quatri Produtora, uma produtora especializada em criação e desenvolvimento de podcast, de programas de entrevista. Então, se você gostou desse cenário aqui, gostou de toda a qualidade e também você vai ver materiais aí saindo cortes, fotos profissionais e tudo mais, nós somos uma produtora especializada nesse nicho. E se você está no digital ou está querendo chegar no digital e quer criar essa comunidade aqui, que é um programa de podcast, que é entregar conteúdo e fazer networking e ter essa comunicação aqui bem bacana, chama nesse WhatsApp que está aqui, passando aí na sua tela, ou na descrição desse vídeo e vamos conversar. Até logo, ótimo episódio. Bom, gente, entrando aqui um pouco mais na vida pessoal de vocês, a gente estava falando um pouco aqui sobre, né, fazer tudo, né? Nós, empreendedoras, fazemos tudo, rede social, contabilidade, pacientes, clientes, tudo. E como é que vocês gerenciam esse tempo aí na vida pessoal para terem uma qualidade de vida também, né? Para ter aquela saúde mental? Então, o que é inegociável para vocês? Como é que vocês gerenciam esse dia a dia aí? Eu organizo bem a minha agenda, porque eu tenho uma filha de 8 anos, então assim, eu tenho que participar também, né, da vida dela. Eu sou casada, eu também cuido dos meus pais, eu brinco, falo que agora eu sou a mãe deles, tem que levar no médico, então assim, eu consigo organizar bem a minha agenda e no final de semana eu tenho uma qualidade de vida, sair, passear, mesmo trabalhando sozinha, porque eu tenho que dar conta de filho, marido, dos pais, rede social, paciente, administrar, né, pagar contas. Tudo bem que a gente pensa assim, nossa, será que eu vou conseguir? Mas consegue. Se a gente se esforçar um pouquinho, a gente consegue. Assim, eu consigo. Às vezes eu fico, ai meu Deus, tem tanta coisa para fazer, essa semana está corrida. E eu ainda fico caçando mais coisa para fazer. Né? Aí falam, Vanessa, como que você tem tempo para isso? Eu falo, gente, sempre dá tempo. Dorme um pouquinho mais tarde, eu acordo um pouquinho mais cedo. Mas eu consigo dar conta. Por enquanto, eu consigo dar conta. A gente consegue. Tem um fenômeno que eu não sei o que acontece, que eu já percebi o seguinte: quanto mais coisa a gente faz, parece que mais coisa dá para fazer. Quando você está com muito tempo, parece que você faz menos coisa. Não sei. Não é um verdade. Fenômeno estranho aí do universo. E você, Grazi? Como é que é para vocês? Eu estou ainda nessa fase de produzir bastante, trabalhar bastante, né? Porque, como eu falei, eu tenho uma meta de ter meu consultório, né? E, de preferência, morar um pouco próximo do meu consultório, porque eu moro bem longe da onde eu atendo, né? Eu atendo em Copacabana e moro na Baixada Fluminense, então é bem distante. Eu também faço tudo muito sozinha, eu respondo paciente, eu atendo paciente, eu respondo paciente no intervalo de um atendimento ou outro. Eu vim para cá respondendo paciente, confirmando os horários de amanhã das pacientes, agendando o paciente. Eu explico também como é meu atendimento, né? Cuido das redes sociais, financeiro, tudo. Eu ainda estou
um pouco acelerada ainda, né? Mas eu estou começando a ver mais esse lado do bem-estar, né? Da cabeça, né? Porque eu quero morar mais próximo de onde eu atendo, porque esse deslocamento, para mim, é o que me cansa mais. Então, eu estou vendo que isso está me prejudicando, eu não estou tendo muita qualidade, né, de vida. Então, eu estou buscando morar próximo de onde eu atendo para eu ter mais qualidade, para eu conseguir ter um tempinho para mim, um tempinho para fazer alguma atividade, porque no momento eu estou bem engajada na parte profissional. Isso é um grande desafio, né? Principalmente quando a gente sai do CLT, né? Eu senti assim, porque o CLT a gente tem aquele horário, né, fixo e tal. Os outros controlam o seu horário, Isso. né? E aí, quando eu saí, eu falei, gente, mas e aí? Agora eu tenho o dia inteiro para... E aí eu tenho que alocar esse dia da melhor forma. Então, para mim, isso foi um desafio e é um desafio até hoje. Mas é isso, tem que aprender a ser mais organizada e também priorizar a nossa saúde mental, emocional, porque senão acontece isso. Você começa a querer fazer, a querer pegar 1000 coisas, porque a gente ama o que a gente faz, que também é uma coisa boa, mas a gente, né, tem que dar tem que bater uma consciência de calma, que também isso pode gerar um cansaço. E aí a gente gerenciar esse tempo Isso, eu estou nessa fase de calma, vamos desacelerar um pouco. Já que saiu do CLT, né? Isso, a gente gerencia o nosso próprio tempo, então não vamos nos afogar nas coisas que... Né, para não prejudicar os atendimentos, né? Os futuros atendimentos. Exatamente, é isso. Contrate sua secretária. Gente, e assim, vocês têm uma ideia, assim, como é que vocês se veem daqui a 5 anos? Vocês fazem esse exercício? Vocês mentalizam alguma coisa? Como é que é pensar sobre o futuro para vocês? Futuro, assim, não um futuro longo, mas um médio prazo aí. Tanto na vida pessoal quanto nos negócios. Ou não? Ou vocês vão passo a passo, assim, mais no presente? Daqui a 5 anos, eu quero ver que eu consegui concluir as minhas metas. Uma delas é conseguir fazer com que minha mãe faça uma cirurgia do joelho, que ela precisa colocar uma prótese, né? A segunda, eu quero conquistar a minha casa própria, né? E eu me vejo, assim, com um crescimento na minha área, crescer bem mais, dar mentorias, dar cursos. Me vejo dessa forma, conquistando meus grandes sonhos. Tem nada assim que eu... É isso, fazer com que minha mãe tenha uma qualidade de vida melhor por conta do joelho, que ela não pode fazer muita coisa. Minha casa e voar aí o mundo, fazer atendimentos. Eu tenho, assim, muita vontade de fazer um atendimento em São Paulo, tipo assim, uma vez por mês. Tenho vontade também de fazer um curso fora, né? Fora do Brasil. E já recebi convite para atendimentos em Portugal. Eu ouvi falar que lá existe muita demanda, né? Pela nosso trabalho de estética brasileiro, né? Já ouvi falar bastante. Aí, assim... Mas é aquilo, eu acho que tudo tem seu momento. Eu acho que ainda não é o momento. Então, eu vou esperar esse momento certo e tudo vai dar certo. Isso aí, muitos projetos. E você, Grazi? Assim, eu converso com algumas pacientes sobre esses assuntos e eu falo que eu me vejo perfeitamente no meu consultório. Parece que eu já visualizo ele tudo, do jeitinho que eu quero, eu já sei na minha cabeça. Eu ainda não tenho um consultório, mas eu já tenho até arquiteto. Eu tenho um amigo que, desde a faculdade, ele fala, Grazi, eu que vou fazer o projeto da sua clínica. Então, eu nem tenho clínica, mas já tenho já um projeto, né? E eu sei perfeitamente como vai ser. Então, eu me vejo no meu consultório, atendendo minhas pacientes, também trabalhando mais próximo, né? Tendo mais qualidade, tendo assim, a mente mais tranquila de que tudo está fluindo, não precisa ser tão desesperada, atender e não ter tempo para mim, né? Eu também me vejo mais assim, mais tranquila, tendo tempo para mim, para viajar.
Me vejo também com uma família. No momento eu estou solteira, né? Mas quem sabe, né? Futuramente. Eu me vejo assim, curtindo mais, aproveitando, né? De tanto trabalho, né? Que a gente tem, né? Aí colher os frutos. Eu me vejo bastante assim. Ah, que bom. Agora a pergunta mais difícil de todo o podcast. Ó. Olha a tensão na cara dela. Não, é porque eu tô achando que essa é a pergunta mais difícil. Que eu faço as perguntas, todo mundo responde, quando eu faço essa, não consigo lembrar. É o seguinte, me fale alguma coisa sobre vocês que quase ninguém sabe. Aí, para estimular vocês, eu vou contar uma minha. Cada episódio eu tô contando uma minha, para não ser só as convidadas que ficam aí no fogo. Já contei 2 ontem, vou contar a terceira hoje. Quando eu era, na época da faculdade e tal, eu tremia para falar em público. Quase ninguém sabe disso. Que todo mundo me vê no Instagram, me vê em palestra e tal. E, gente, eu tremia e o meu medo era que as pessoas percebessem que eu estava tremendo na hora de apresentar um trabalho, sabe? Aquela coisa. Então, isso é uma coisa sobre mim que quase ninguém sabe. Mas pode ser um gosto musical, que alguém fala, sério, você gosta disso? Pode ser um esporte que você já praticou e todo mundo, sério que você já fez esse esporte? Enfim, alguma coisa assim, vocês lembram? Uma coisa. É tanta coisa, mas. Então escolhe uma. Ai, meu Deus. Quando eu era. Hoje a gente olha. Eu tenho muito preconceito, né? Mas quando eu era mais nova, eu jogava futebol. Que maravilhoso. Participava de um time de futebol feminino. Só que hoje em dia as pessoas levam para o outro lado, né? Porque acham que futebol é somente coisa para homem. E eu amava jogar bola, gente. Mas você não acha que hoje está até bombando, né? A seleção está ganhando mais espaço. Assim, bombando é exagero meu. Eu acho que as mulheres estão ganhando mais espaço no futebol. Mas adorei a sua revelação. Eu gostava muito de jogar bola. E, eu era encrenqueira. Gente, olha. Mas era uma época boa, né? Porque quando a gente é adolescente... Anos atrás era muito bom, né? Tinha muitas brincadeiras. É verdade. Não tinha celular, já tinha celular na sua época? Nessa época não tinha celular, era só pique-bandeira, futebol. Isso, exatamente. Eu gostava muito, eu era fominha de jogar futebol. Aí, ó, vocês viram a revelação que eu arranquei dela, ó. E aí, Grazi, você teve tempo para pensar, vamos lá. Não, tenho. Quando você falou assim, aquele negócio que você fala, as pessoas falam, não acredito, não parece. Uhum. Quando eu falo, principalmente para minhas pacientes, né, que elas me veem mais séria, eu trabalho sempre de coque, então acho que passa uma vibe assim, mais séria. Não que eu não seja, né? Uhum. Mas esse meu lado mais descontraído, mais extrovertido, quando elas descobrem, eu falo, Grazi, você não tem cara disso. Eu gosto muito de dançar axé. Dançar é o tchan. Não tem cara. É verdade. Quando toca, assim, e os meus amigos, quando toca, já me vem na cabeça. Já sabe. E quem botou essa playlist? Foi a Grazi que botou. Nossa, ela tem E até eu playlist, sei, ó. Tá vendo? tenho a playlist. Sei todas Já as foi para Bahia? Nunca fui para Bahia. Mas olha o projeto aí daqui a 5 anos. Verdade. Mas quando eu era criança, adolescente, né, eu fiz jazz e também fiz lamba aeróbica. Eu lembro fiz parte de um grupo de lamba aeróbica lá de Caxias. E as pessoas falam, Grazi, não parece. E eu gosto bastante. Legal. Adorei as revelações aqui. Gente, a gente está terminando. Olha só, acharam rápido? Sim, foi isso. Passou rapidinho. É rápido, né? Eu também achei. E aí eu queria que vocês deixassem, assim, uma frase que guia vocês ou algo que vocês aprenderam aí durante o caminho de vocês, que vocês querem compartilhar, alguma coisa assim. Vanessa. Eu falo que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos e que nós somos capazes de tudo. E somos mulheres, né? Então aí que... Sim. Grazi. Falar que, mesmo com medo, né, com a incerteza, continuar, né, dar o primeiro passo, porque a gente precisa se movimentar para que o que está em volta se movimente, para que o futuro seja construído, a gente precisa ir caminhando até ele, né? E aquela insegurança, aquele medinho vai dar, mas vai assim mesmo, que vai valer a pena. E se principalmente, né, toca no coração, dá aquele frio na barriga.
quando fala aquela palavra, aquele assunto, você suspira, é porque pode ir com medo que tudo vai dar certo. Nossa, mas vocês estão demais, hein? Adorei. Gente, muito, muito obrigada. Que bom que foi rápido, sinal de que foi bom. Foi uma boa conversa. Eu adorei. Ficaria horas aqui com vocês. Só para ouvir as revelações da Vanessa, as outras, depois do futebol. São muitas. Ela falou, são muitas. Eu fiquei curiosa. Vai ter que vir de novo. Então, se vocês querem que elas venham de novo para fazer novas revelações, vocês comentem aqui. Mas chegamos ao fim desse episódio do Le Scala Talk. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Já segue o canal para não perder os próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima.